estamos começando mais um Papo Direto e eu te convido para acompanhar a nossa conversa, que hoje acontece com o médico Jonathan Aredes. Nós vamos falar sobre vários assuntos, tirar muitas dúvidas, o objetivo aqui é tirar muitas dúvidas relacionadas à questão do coronavírus, assim como da dengue, porque são duas situações que Paranaguá está enfrentando no momento. O aumento do Covid registrado na última semana, com certeza todas as pessoas já estão sabendo, estão acompanhando essa situação, assim como da dengue. A situação de Paranaguá com relação à dengue é de epidemia, quer dizer, é um status diferente de se fossem poucos os casos registrados. Não é essa a situação, nós estamos passando por um momento bastante delicado e é preciso um alerta de todos para essas duas situações em especial, tá? Então, Dr. Jonathan, muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Gostaria nesse momento, como eu sempre aproveito e falo para os nossos convidados, eu deixo a palavra livre nesse primeiro momento para o entrevistado falar de si mesmo um pouquinho, né? A sua vida familiar se interessa comentar, a questão da sua formação profissional, até para que as pessoas saibam quem é essa pessoa que está falando sobre esse assunto, né? E qualquer outra informação também que você, como profissional, acredite ser importante da gente repassar. O objetivo nessa primeira pergunta é que as pessoas te conheçam melhor. Então, legal. Quem é o Jonathan Aredes? O Jonathan é nascido em Rondônia, né, em 85, na década de 80. Fui criado lá, onde eu me formei médico também no Centro Universitário São Lucas. E de lá fiquei apenas 6 meses no meu estado e vim para cá. Então, em 2012, aproximadamente na metade do ano, eu iniciei a minha nova vida aqui em Paranaguá, onde depois de aproximadamente 8 anos eu me sinto um magrinho já, porque... E quando você veio, nessa época já foi concursado, você prestou concurso ou não? Você veio para Paranaguá porque... Qual foi a situação que acabou te chamando para cá, especificamente? Foi uma história engraçada. Eu comecei a trabalhar no meu estado e uma colega minha achou na internet uma vaga em Paranaguá e veio. 6 meses depois ela me ligou, falou, olha, tem uma vaga aqui paga-se bem, aqui cuida-se bem dos médicos aqui, você não quer experimentar? E eu resolvi vir conhecer. Assim, o interessante é que eu já conhecia Paranaguá quando eu tinha 12 anos de idade, mas eu jamais imaginava que eu voltaria para cá para trabalhar. E, no fim, moro aqui até hoje. Mas o grande motivo de eu estar hoje aqui é porque eu sou casado com uma bagrinha. E aí virei um bagrinho por... Que é enfermeira. Que é a enfermeira Fernanda. Exatamente. Me diga, com relação a essa vinda aos 12 anos de idade, veio com os pais, veio para passear, você lembra disso? Exatamente. A minha mãe sempre foi fã de praia, então Matinhos, ela é de Guaíra, né, natural de Guaíra, ali no oeste do estado, né? Isso. E aí ela já conhecia o litoral paranaense, então trouxe todo mundo para cá para conhecer. E lá naquela época não havia caixa eletrônico em Matinhos, em Caiobá, então nós tínhamos que vir a Paranaguá para poder fazer, né, as correrias do dia. E aí assim que nós conhecemos, né, eu e meus irmãos conhecemos Paranaguá. E aí teve esse primeiro contato, depois só anos, né, mais tarde, depois de formado. Com relação a essa formação e a esse início de carreira aqui em Paranaguá, você já veio direto para a prefeitura, prestou concurso, como é que foi esse passo a passo dentro da estrutura do poder público? Eu cheguei aqui, na verdade era uma empresa terceirizada que tomava conta do ESF na época, né, a Estratégia de Saúde da Família. Aí eu me inseri dentro da estratégia, mas logo em seguida, 3 meses depois, a empresa saiu e houve o primeiro teste seletivo. E desde então eu venho de teste em teste me integrando, e desde então não saí. Então hoje eu integro o quadro do ESF, trabalho com as comunidades marítimas aqui em Paranaguá desde 2014, mas antes disso trabalhei no postinho do Serraria, no Araçá, Vila do Povo, e aí eu me identifiquei com as comunidades marítimas. E também a UPA, né, hoje, nosso pronto atendimento, que é o 24 horas. Eu me integro também esse quadro lá. Você atua como clínico geral nessa estrutura do ESF, certo? Exato. Mas também agora está se especializando na questão do atendimento pediátrico. Exatamente. Como é que está sendo isso? Eu me descobri com a pediatria. A criançada acho que me escolheu. E aí eu comecei a fazer uma pós-graduação, termino, se Deus quiser, esse ano.
Mas assim, venho atuando desde que eu cheguei aqui, que como tem essa falta, né, essa falha de complemento de pediatras nas escalas, eles usam os clínicos. E quem tem afinidade vai. E é ali que eu me descobri e não saio. Se Deus quiser, logo serei pediatra também. Dentro das unidades já atendendo, né, as crianças, até porque o clínico também tem essa possibilidade. E aí a gente entra numa situação mais delicada, né, nessa questão do Covid-19, nem você falou, atendimento na UPA. Vamos tentar fazer esse link primeiro, antes da gente tirar algumas dúvidas desse dia a dia para evitar a transmissão. Como é que tem sido esse dia a dia dentro da unidade de pronto atendimento? Porque no começo, assim, com certeza muitas pessoas vão lembrar da última situação de dengue que a cidade viveu, a UPA parecia aquela coisa assim, para qualquer emergência, para qualquer situação, era a UPA. Isso. E enquanto que as unidades de saúde, a estrutura de um município com relação à saúde, ela tem meio que um passo a passo. Você vai para a unidade de saúde, onde você tem, dependendo da unidade, serviços A, B e C, o outro tem A e B, o outro internet, como o raio-x, ou como a vacina deve ter em todos, mas assim, determinados médicos, e aí tem essa divisão. Sanada essa questão, o pessoal ficou com uma certa dificuldade, eu entendi pelo menos no começo da instalação da UPA, de entender para que a UPA serve e para que ela foi feita, né, para receber. Exato. Com relação ao Covid, teve essa mesma situação, o pessoal está indo sem um pouquinho dessa seleção, ou o pessoal já passou a entender? Porque eu acho que a partir do momento, e aí você vai me dizer se eu estou certa ou estou errada, a partir do momento em que a Prefeitura estabeleceu a Serraria do Rocha como uma referência para atendimento do Covid, e sempre reforçando que só fossem nas unidades de saúde, caso tivesse já numa situação mais delicada de uma tosse, uma falta de falta de ar, né, de respirar, que são os agravantes do Covid, que fossem para a unidade. Caso contrário, que nem, né, como diz no jargão popular, que nem aparecesse que era para ajudar, isso só ajudaria. E aí a UPA, ela continuou recebendo a demanda que lhe cabe a ela, ou também mudou um pouquinho dessa demanda? Como é que foi o atendimento lá? Um pouquinho dos dois. Porque, assim, é uma questão cultural, não é só de Paranaguá, é do país inteiro. A gente tem um certo imediatismo no nosso atendimento, né? A gente pega um probleminha, a gente quer que resolva. Você não quer ir no postinho para agendar uma consulta. Nós não temos essa cultura de prevenção. E é isso, né, que a Secretaria de Saúde vem tentando, né, educar a nossa população a entender que é importante fazer a prevenção para você evitar, né, chegar na saúde secundária, que seria, no caso, né, o pronto atendimento. Mas, assim, depois do advento aí do Covid, eu acho que as pessoas ficaram um pouco mais temerosas, porque tudo ficou muito explícito, a mídia jogou bastante informação e as pessoas viram que realmente era importante. E logo em seguida, por todo essa resolução que foi feita, os decretos que foram feitos, a UPA também acabou implementando uma forma de triagem um pouco diferente. Então, assim, o paciente que chegava lá com um quadro que não era importante, além do enfermeiro que ficava lá na frente da triagem, tinha um médico também. Então, esses dois juntos, eles triavam e diziam, ó, sua situação não é aqui, sua situação é lá. E pronto, esse paciente, ele tinha um respaldo médico e do enfermeiro para poder ir resolver o seu problema na unidade básica. Aquele paciente que era mais importante, ele continua entrando na UPA, até porque uma cólica renal, né, um quadro álgico mais importante, né, e isso vai ser responsabilidade, né, na UPA mesmo. Mas aí esses pacientes também que acabam tendo suspeitas de Covid, na maioria das vezes não consegue identificar. Então, nós temos uma demanda que veio para a UPA e a outra demanda que foi para a Serraria. Mas assim, diminuiu bastante porque o pessoal começou a entender que a situação é de gravidade, é importante e que nós precisamos não preservar a nós mesmos, mas os outros também, principalmente os familiares, né? Então a gente ficou um pouquinho mais tranquilo. Antes de falar dessa estrutura, eu queria continuar sobre a questão não só da UPA, mas dos profissionais que atuam ali com relação à EPI e tudo mais, mas eu gostaria já de adiantar algumas questões relacionadas ao Covid. A gente já viu várias vezes, a mídia realmente
falou muito a respeito disso, nas formas de contágio. Só que parece que está, por conta assim do aumento, daqui a pouco você começa a perder o controle daquilo como é que ele realmente entra no teu organismo e faz o estrago que ele faz. Uhum. Como é que acontece o processo do contágio? E aí depois até eu vou dar alguns exemplos para a gente ver assim, como é que a pessoa deve se comportar em determinados momentos, para poder entender bem. Perfeito. O contágio é primordialmente respiratório, né? O vírus ele se coloniza nas vias aéreas, é o nariz, é a garganta, é ali que ele se coloniza para poder se dissipar. Então assim, a conversa, né? Porque o nosso bate-papo, nós emitimos gotículas o tempo todo, né? E nós não percebemos, mas elas existem. E ela tem um alcance, ela pode de 1,40 m a 1,50 m, então 1,5 m, né, ela pode alcançar né, no percurso e pode contaminar o nosso interlocutor. Então a gente tem que se precaver de todas as formas. Por isso a questão da distância mesmo, né? Exatamente, não só a distância como a máscara. Porque a máscara, por mais que seja de tecido, que não é a mais interessante no uso, mas ela evita que essas gotículas maiores saiam da nossa boca e alcancem a pessoa que está do outro lado. Então, assim, a principal forma de contágio é na via aérea. Então, a gente tem que prevenir a via aérea. Máscara, principalmente, né? E a distância, né? Para fazer o isolamento correto. Tá, então vamos para a parte prática. Eu estou no supermercado e eu encosto em alguma coisa, uma caixa de leite, o que for, e de alguém que tocou naquilo ali, desistiu daquela compra, mas que está com Covid, ainda não sabe, não tem sintoma, não está nem, né, imaginando aquilo. Mas ela só tocou, ela também não espirrou ali, não fez foi o toque. Uhum. Eu também vou lá, acabo pegando aquela caixa, até levando para minha casa, mas eu chego em casa, eu higienizo essa caixa, eu higienizo as minhas mãos, e sei lá quanto tempo depois, um pouco mais tarde, vou lá e coço o olho, ou vou assoar meu nariz, vou lavar meu rosto. Eu já me protegi daquele contágio ou não? Teoricamente sim, né? O fato de você estar usando o álcool em gel ou qualquer outro, né, agente ali, água e sabão para poder fazer a sua higienização, ou a da caixa, já está te isentando em quase 99% da chance daquele vírus ter sido eliminado dali. Então ali a gente entra em outra situação, porque quando nós conversamos a gente fala de contaminação direta. Quando a gente encosta em outro objeto, uma superfície e tudo mais, esse é o contato indireto, também conhecido como contágio, transmissão cruzada. Então, a transmissão cruzada, sim, ela tem um tempo em que o vírus fica ali naquele objeto, naquela superfície, ele se mantém vivo e pode contaminar outras pessoas. A gente pode ver como exemplos, por exemplo, alguns lugares aqui no Brasil e fora, os entregadores de fast food. Eles estão enviando, estão higienizando as embalagens ou até mesmo mandando uma toalhinha com álcool em gel, porque eles sabem, os estudos já dizem que é possível sim fazer o contágio, a transmissão cruzada, né, nesses objetos. Então só o fato de você ter pego o objeto, levado para sua casa, higienizou o objeto e só depois da higienização você encostou no seu olho, a chance de você adquirir é muito pequena. Existe, mas é muito pequena. Agora, se você não tivesse higienizado, a chance era absurdamente grande. Outra coisa, eu peguei o álcool, e mesmo tendo ou não o contato, enfim, mas imaginar que teve algum contato, conversamos aqui, por exemplo, nós chegamos aqui e a primeira coisa que a gente faz é higienizar as cadeiras, onde a gente encosta, mesa e tal. Todo mundo que chega, né, o doutor chegou, eu também, chega com máscara, a gente tira um pouquinho antes de começar a gravação. E já tenta, né, manter essa distância, não tem comprimento, ninguém, não tem aperto de mão, mas a gente passa por antipático hoje em dia mesmo, mas hoje todo mundo entende isso. Por, né? Bem maior. A questão é a seguinte, mas por alguma coisa, de repente, vamos voltar, você tem o Covid, nessa conversa, não espirrou, mas assim, tá aqui no meu meio, mas sem ter entrado nas vias aéreas. Certo. Eu vou pegar o álcool e vou passar na minha mão.
automaticamente eu já estou meio que protegida assim nessa questão de levar essa mão higienizada ao meu rosto, à boca, alguma coisa? Infelizmente... É tão rápido assim ou não? Não, é rápido. A desnaturação do vírus é bem rápido. O problema é que nenhum tipo de agente ele é 100%, né? Então, a nossa educação higiênica que é mais importante, de evitar tocar a mão, né, na região das mucosas e tudo mais. O álcool ele vai ajudar muito, né, 99,9%, desde que seja utilizado da forma correta, né? Palmas das mãos, dorsos, entre dedos e punhos. E aí a chance de você adquirir é bem menor mesmo. É bom a gente saber, porque teve uma pergunta essa semana, Luciane, mas será que é tão rápido assim, a gente passar o álcool e já meio que se livrar, assim, a gente está realmente com a mão higienizada? É uma boa pergunta, porque a gente fica um pouco na dúvida, né, dessa questão de tempo, principalmente porque agora, até falando sobre o corona, ele tem um tempo na roupa, ele tem um tempo na superfície X, Y e Z. E a questão da roupa, por exemplo, quando você lava a roupa, porque é um dos locais, eu acho que parece que ele mais fica, né? Mais tempo fica, mais tempo vivo, né, latente ele fica. Mas lavou também, resolveu. Resolveu. É higiene, porque ele vai desnaturar aquela barreira do vírus e ele vai morrer. Né? Agora, se deixar ele do jeito que ele está, da forma que ele gosta de viver, né, ele só fica esperando a forma de entrar num organismo vivo para ele se perpetuar. Então a gente tem que dar um jeito de eliminar ele antes de chegar lá. Gente, fica a dica e a gente vai fazer mais perguntas desse tipo para entender mesmo como é que a gente pode se proteger, como é que a gente pode evitar e poder garantir a nossa saúde, assim como daqueles que a gente ama. A gente termina esse bloco agora, mas no próximo bloco tem muito mais perguntas aqui com o Dr. Jonathan Aredes. A gente volta já.